Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Diego Marinho, sou especialista em engenharia da produção, sou professor universitário e trabalho com o WCM há pouco mais de 8 anos. Hoje eu tenho minha própria empresa e implemento WCM em várias outras empresas e indústrias do Brasil e também fora do Brasil através de mentorias individuais e mentorando líderes de WCM ou de Lean Manufacturing em alguma empresa do mundo ou também aqui do Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês no Lean Today, falando um pouco sobre minha experiência e trazendo um case de sucesso de uma implementação de uma das ferramentas que eu trabalho bastante aqui nos meus clientes. Então, vamos deixar de muita conversa, vamos falar aí sobre o case de sucesso na aplicação do SMED. Então, pessoal, como eu falei, este é um projeto de WCM com a implementação do SMED. Mas antes de falar sobre o case de sucesso, eu gostaria de explicar um pouco a vocês sobre o que é o WCM. WCM é uma metodologia que foi criada na Fiat em parceria com engenheiros japoneses, mas tem todo o seu DNA baseado no Lean e também no TPM. Através da implementação na Europa e muito sucesso também na implementação da Chrysler nos Estados Unidos, acabou chegando no Brasil aqui em 2005, 2006 e até hoje é um sucesso implementado em várias indústrias, em várias empresas. E o WCM ele tem uma característica peculiar que é foco em desperdícios através do apontamento de perdas e do desdobramento desses custos. É você fazer que toda a empresa enxergue as perdas de forma sistemática e focada e que consigam trabalhar com essas perdas através do método aplicado em cada pilar técnico e também em cada pilar gerenciais. A gente pode falar que o conceito do WCM simplesmente é a excelência das melhores práticas em todo o processo logístico produtivo. E aí ele tem como seus principais objetivos que é a excelência na comunicação através dos seus padrões, através dos seus direcionamentos, a máxima segurança para todos, focando naquela máxima do SQP, segurança, qualidade, depois produtividade. Então, segurança é um valor muito forte dentro do WCM. A máxima eficiência dos equipamentos, o aumento da produtividade, como eu fico eficiente, eu aumento minha produtividade. A redução de perdas nos processos, e aí perdas focadas em atividades que não agregam valor e atividades que agregam valor. E a melhoria na qualidade, o trabalho do setor de qualidade mesmo, baseado aí no conceito de treinamento de pessoas e desenvolvimento de competências e processos. Esta é a casa do WCM, onde vocês podem ver, eu tenho aqui 10 pilares técnicos e eu tenho 10 pilares gerenciais. Através dos pilares gerenciais, que fica na mão do gestor industrial ou do plant manager, vamos ajudar os pilares técnicos a implementar os seus 7 passos para a excelência. E o que são esses 7 passos para a excelência? É a regrinha, é a receita de bolo que cada um desses pilares tem para implementar no Gemba para alcançar a excelência operacional. E os pilares técnicos são segurança, desdobramento de custos, melhoria focada, manutenção autônoma e organização do posto de trabalho, manutenção profissional, controle de qualidade, logística, gestão preventiva de equipamentos e produtos, desenvolvimento de pessoas, ambiente e energia. A aplicação desses pilares técnicos, todos ao mesmo tempo, todos seguindo a sua receita de bolo, fazem com que o WCM ele se torne uma metodologia muito poderosa e que ele consiga realmente trazer muito resultado para as empresas em um curto prazo. Atualmente, nas empresas que eu aplico o WCM hoje, a gente consegue facilmente, em menos de 6 meses, entregar vários resultados básicos focado aí na fase reativa. O WCM ele é focado em 3 fases: reativa, preventiva e proativa. Tudo isso no conceito de aplicação de todos os pilares técnicos e os pilares gerenciais, que eles não têm um passo a passo, mas eles são estruturados através para ajudar o plant manager a enxergar como ele vai desenvolver o time, como ele vai apoiar o time
a alcançar os resultados lá no Gemba, lá no chão de fábrica, lá onde tudo acontece. E aí, como é que isso funciona? Eu tenho um desdobramento de custos, que eu preciso enxergar quais são as perdas da empresa, e eu enxergo essas perdas através dos apontamentos do pilar de produção, que é a organização do posto de trabalho, do sistema de qualidade, do sistema de manutenção e do sistema logístico. Então, todos esses pilares vão entregar para o pessoal de custos as perdas que eles têm em tempo, tá? Ou em quantidade, e o pessoal de desdobramento de custo vai trazer isso em valor. Isso realmente vai fazer uma diferença na visão das pessoas dentro da empresa. E através deste desdobramento, que neste cliente nós encontramos que a máquina modelo, né, que é a BOW, era uma máquina que tinha um maior desperdício dentro da empresa, e esse desperdício era o setup e também a quantidade de quebras e disponibilidade que tinha nessa máquina. Então acabamos fazendo um grande projeto que eu vou apresentar aqui para vocês. E quando a gente enxerga todos esses números, né, todas essas possibilidades de atacar essas perdas, aí eu entro com o pilar de desenvolvimento de pessoas, que é o pilar de RH. Este pilar ele vai capacitar as pessoas para entender como vão atacar essas perdas, e o pilar de melhoria focada, que é o pilar da engenharia, né? Esse pilar ele vai ajudar a empresa a enxergar quais são as ferramentas para atacar aquelas determinadas perdas. Por exemplo, se eu tenho uma grande movimentação em um determinado processo, quais são as ferramentas que eu vou usar? Eu vou usar cronoanálise, eu vou usar Spaghetti Chart, eu vou usar o Kaizen para fazer a melhoria do antes e depois, né? Então, essa estrutura fica muito fácil quando a gente tem esse time estruturado, focado em método, priorizações e resultados. E aí, o que é que acontece? A gente tem um mapa da rota, e esse mapa da rota ele serve para direcionar desde o início da implementação até alcançar os resultados. Então, está todo mundo focado nesse mapa da rota. Quando a gente cria os times de trabalho, a gente define quais são as metas através das matrizes, define os indicadores, né, os KPIs, tudo direitinho, automatiza tudo que pode automatizar no WCM e nas ferramentas, faz aí os primeiros tempos do SMED, né, o conceito de fazer o SMED, faz o follow-up para ver se tudo que a gente mediu está funcionando bem, faz alguns ajustes operacionais. Após o ajuste operacional, a gente cria a rota CUR para melhorar a disponibilidade da máquina, e aí o follow-up do terceiro mês até alcançar esses resultados. E o projeto, ele se resume a uma máquina, tá? Que é esta máquina aqui que vocês estão vendo. Ela se chama BOW e ela é de uma empresa chamada Condumax, que é uma empresa de cabos lá em São Paulo. E aí a gente decidiu implementar o SMED, né? E também criar uma rota de manutenção autônoma para melhorar a eficiência e também a disponibilidade dessa máquina. Então, essa máquina, só para vocês terem uma noção, era uma máquina com um tempo de setup superior a 4 horas, tá? Muitas vezes chegava até 6 horas. E nesta máquina se fazia normalmente 2 setups por dia. Então a gente tinha um gargalo aí operacional, né? Um alto índice de qualidade pelo fato de não ter um processo padronizado, então a gente tinha um problema de qualidade aí também. E quebra de máquina superior a 18% do tempo, deixando a máquina indisponível. Automaticamente, todos aqui sabem que estava impactando no OE da máquina, né? A eficiência global da máquina estava sendo afetada por esses problemas. E aí encontramos algumas causas. Fizemos várias análises, vários estudos e vimos que tinha um alto índice de troca de colaboradores devido à pandemia. Então isso agravou muito mais essa disponibilidade da máquina, a falta de padronização dos processos, máquina sem manutenção autônoma, máquina com mais de 30 anos de operação, então é uma máquina antiga, então ela precisava passar por uma retrofit aí, né, melhorar. Uma quebra, né, ela já tinha uma perda por quebra devido à falha do equipamento. Durante o setup e ajuste de linha, temos problemas também. Pequenas paradas em operação vazio, tá? Redução de velocidade de operação, defeitos de qualidade e retrabalho, e também tínhamos perdas no rendimento. Muitas vezes a máquina perdia o rendimento e isso causava aí a redução do EE, um aumento aí de indisponibilidade dessa máquina. E depois que a gente viu todas essas perdas, nós fomos para o método. Vamos atacar
o problema com método. E o método foi os 7 passos para o desenvolvimento do projeto, onde iniciamos com a definição da área modelo, identificação das maiores perdas nesta máquina, né? Escolha do tema de preparação, definir uma equipe de projeto, desenvolver a atividade do projeto. Notem que isso é um PDCA, eu tenho o planejar, o fazer, o checar e o agir, né? E aqui no fazer ou desenvolver, eu tenho aqui mais outros PDCAs. Eu tenho outro PDCA, eu tenho outras atividades para ser feitas, que é definir o fenômeno, estudo do sistema, definir o objetivo, análise das causas de origem, ações de contramedidas, tá? Para ver os resultados e a sustentabilidade. Depois que eu faço todas essas atividades, eu vou checar e vou padronizar. E aí a gente foi para o Gemba para fazer este trabalho. E aí na parte de desenvolvimento, fizemos a aplicação da ferramenta LUT, que é Learn, Use, Teach, Expect. É uma ferramenta que é do pilar de desenvolvimento de pessoas, onde ela comprova que o meu conhecimento ele vai ser repassado para alguém e alguém vai usar esse conhecimento em outra aplicação. Então, Learn é aprender, né? Eu mostro aqui ensinando rota, CUR e também os conceitos do SMED para o líder do pilar de manutenção autônoma. Aqui a gente mostra como vai ser o quadro de SMED e de manutenção autônoma, onde que ele vai fazer todos os controles. Nesta aqui a gente mostra que ensinamos aos operadores a fazer essas atividades e aqui inspecionando o operador fazendo autonomamente essa própria atividade. E aí fizemos um trato, né, um contrato com o pessoal de manutenção profissional, fazendo com que eles entendessem a importância deles passarem corretamente as atividades para o pessoal de manutenção autônoma, para que esse projeto ele se desenvolvesse, para que esse projeto ele realmente funcionasse da forma correta. E aí a gente começou com todo o trabalho básico, né, o 5S, uma limpeza inicial, a gente fez um mutirão, né? A gente realmente começou a trabalhar para restaurar as condições básicas da máquina. Lembrando que a gente queria começar só fazer um SMED, isso se tornou uma coisa muito maior, e a gente conseguiu implementar todas essas atividades no conceito do SMED, né? E aí a gente fez a junção aí, né? Juntou todo o time de manutenção profissional e manutenção autônoma. Ao todo tivemos 10 colaboradores envolvidos, né? 2 turnos e 2 dias de trabalho com a máquina parada, né? Fizemos aí realmente um retrofit, trabalhamos para deixar a máquina bonita e funcional. Através do trabalho de 5S dos conceitos, fizemos coisas básicas como essa, né? Identificação, para que a gente não deixasse as coisas bagunçadas na máquina. Tivemos também a restauração de condições básicas, onde pegamos equipamentos que estavam totalmente deteriorados, pintamos, né? Deixamos tudo bacana, criamos aí uma identificação nova para ficar mais fácil para os operadores. Também fizemos alguns ajustes de coisas que estavam no local que se danificavam com o tempo. A gente criou aí um conceito de 5S muito bacana, né? Organizamos o local, eliminamos alguns estoques de outras áreas que estavam lá, ó, tá vendo aqui? Então tinha um material atrás dessa área, a gente tirou esse material e como vocês podem ver aqui, está tudo vazio, né? A gente colocou aqui todo o controle, lixeiras, compramos aqui um novo armário para o operador, realmente criamos um ambiente melhor para o operador. Criamos também aqui, eliminamos, na verdade, né, algumas áreas de difícil acesso. Isso melhorou para ele fazer a manutenção autônoma e também para o trabalho de SMED, tá? Isso aí ajudou muito para o trabalho de SMED. Então a gente fez a cronoanálise, né? Começamos a enxergar o que é que a gente tinha de atividade interna, o que tínhamos de atividade externa e como é que esse operador estava fazendo. Mas nada melhor do que filmagens e cronoanálise. Então pegamos o cronômetro e fomos lá para o Gemba para fazer essa cronoanálise. Pode ver que nesta foto aqui a gente já estava começando a colocar as faixas da rota CUR, tá? Que é a rota de limpeza, lubrificação, reaperto e inspeção. Nesse momento a gente abriu 28 cartões de manutenção profissional, tá? E 32 cartões de manutenção autônoma, né? Cartões que o próprio operador ele pode abrir e ele pode fechar. Neste momento, depois da cronoanálise, dividimos os elementos com atividades que agregam e que não agregam valor, o que poderia ser feito com a máquina rodando e com a máquina parada. Ensinamos os colaboradores como fazer o setup da melhor forma para eliminar aqueles problemas de qualidade que existiam devido a um mau setup, né? Tipo, devido a um mau ajuste.
Então, automaticamente trouxemos os especialistas da manutenção para mostrar quais eram os principais problemas, e aí os operadores eles acabaram entendendo o que deveria ser feito, tá? Eles acabaram enxergando de uma forma diferente, com a visão da manutenção que deveria ser feito, e aí a gente tirou aí 35 atividades que foram passadas de internas para externas. O que é que eu estou falando? Que atividades que faziam com a máquina parada começaram a ser feitas com a máquina rodando. Então, o SMED ele já começa, a preparação ele já inicia com a máquina rodando. Aproximação das novas bobinas, aproximação do guindaste, a gente trazendo todas as máquinas e equipamentos necessários para o SMED próximo do operador. Então, quando a máquina parava, automaticamente a gente ia direto fazer o que deveria ser feito, as atividades que agrega valor, que era justamente trocar aí as grandes bobinas que ficavam aqui nesses chamados berços. Então, esse foi realmente uma troca de experiência muito grande, uma quebra de paradigmas para esses colaboradores que estavam acostumados a trabalhar de uma forma que parava a máquina e ia fazer o SMED, né? Ia fazer o setup, que não era setup rápido. Né? Fazia o setup durava muito tempo. Tinha muito tempo de busca, pessoal. Muito tempo de busca, muito tempo para arrumar isso a máquina parada. Hoje, isso aí não existe mais dentro dessa empresa. E aí a gente identifica a área modelo, né? A gente cria aí todo um controle para as pessoas se envolverem com o projeto e aí trabalhar, né, para criar um conceito de máquina modelo, né? Vou melhorar a máquina. Então pegar uma máquina nesse estado aqui, ó, ela estava nesse estado, um estado realmente deplorável, um estado onde que não existia nenhum tipo de ajuste ou controle ou cuidado com esta máquina, tá? Era uma máquina que estava realmente perdida lá dentro da empresa. E aí começamos a fazer os controles, né? Começamos a criar os tabelões, os controles de SMED, os padrões, o padrão visual, né? Isso aí foi um trabalho junto aí de manutenção autônoma, profissional e também produção, né? Então essa interação, pessoal, que é muito interessante no WCM, porque isso não é uma interação que Diego Marinho está propondo, isso é uma interação que existe dentro do WCM, que existe dentro do passo a passo de implementação do WCM. E aí o que é que acontece? Vimos uma oportunidade. Eu tenho um SMED que foi simples, teoricamente, de fazer essa troca de atividades internas para externas, ensinar o operador, mas a gente viu uma oportunidade de cuidar da máquina. Então a gente começou a implementar a rota CUR, que são palavras em inglês, tá? Cada letra dessas são palavras em inglês, que traduzindo fica em limpeza, lubrificação, inspeção e reaperto. O que é que eu estou falando? Tudo que for limpeza, lubrificação, inspeção e reaperto, que pode quebrar a máquina e o operador ele pode fazer esses pequenos ajustes, ele vai fazer. Então, só limpeza que quebra a máquina, ele não vai limpar toda a máquina, ele vai pegar aquelas limpezas que se não fizer, vai quebrar a máquina. Então, automaticamente a gente conseguiu aumentar muito a disponibilidade dessa máquina. Acredita em mim, esta máquina hoje ela não quebra por condições básicas. Ela quebra por qualquer motivo, mas condições básicas ela não quebra. Ela está há mais de um ano sem quebrar. É um dos cases de sucesso da minha empresa de consultoria no WCM, é esta máquina, porque ela parou de quebrar, ela parou de danificar os cabos como danificava antigamente. Por quê? Colocamos os operadores para cuidar da máquina, colocamos os operadores para ter uma visão lean, uma visão enxuta. Então aqui a gente mostra todo o envolvimento da alta gestão, enxergando qual trabalho que estava sendo feito, criamos uma gestão à vista, trabalhamos com recursos existentes. Então o projeto ele foi muito barato, porque a gente não fez altos investimentos. A gente pegou tudo que tinha, a gente viu o que tinha dentro da fábrica e começou a trabalhar com o que tinha na fábrica. Então usamos os recursos existentes para criar a Rota CUR e também o SMED. Tá? Isso aí é um trabalho mesmo de alinhamento, é um trabalho, é um conceito lean, né? Vamos trabalhar com o que temos e aí a gente vai colocar para frente aí até começar a receber dinheiro de resultados, começamos a investir. Né? Normalmente as empresas trabalham dessa forma e no WCM também a gente não muda esse conceito. Então aqui a gente faz toda essa parte de gestão, de treinamento, de acompanhamento, de estar lá junto com o operador para mostrar a importância que ele tem para que esse projeto desse certo.
E aí, para melhorar a experiência do operador, a gente tem um aplicativo onde que a gente consegue fazer todo o controle da rota CUR por celular ou por computador. Então, treinamos o time, fizemos a capacitação do time, né? Mostramos como é que usa esse aplicativo. Automaticamente, o controle de OE, o controle de SMED e o controle de manutenção autônoma, a gente colocou tudo no aplicativo e ficou muito mais fácil para ele fazer e muito mais rápido. A gente usou o paperless, né? A gente eliminou os papéis que tinham na linha nessa questão de documentação e levamos tudo para o celular. E aí, quais foram os resultados de todo esse trabalho? Justamente a gente fez a implementação, né, nessa área modelo, usamos aí os pilares de organização do posto de trabalho, manutenção autônoma, profissional, logística e segurança, né, e usamos as principais ferramentas aí, Lean, né, o SMED, a rota CUR, cronoanálise, 5S e trabalhamos no WIP, né, que é o Work in Process, né, aqueles pequenos estoques entre processos. Também tinha muito estoque entre processos, trabalhamos neles. E aí, depois de um ano de implementação, tá? Esse projeto foi no início do ano, a gente já está quase no final do ano, então quase um ano de implementação, a gente aumentou o OE, né? Teve um aumento de OE de 45% para 62%, tá, pessoal? 62% e agora está até mais, mas eu trouxe os números atualizados, números que poderiam mostrar que eu vi, né? Eu sei que hoje a gente tem números melhores que esse, porque eu acompanho esse cliente aí todo mês, né? Mensalmente a gente vai lá no cliente para ver os resultados, mas a gente só valida os resultados de 3 em 3 meses. Então a gente teve aí mais de 2,5 milhões em projetos nesse ano, nesta máquina. Tá? O Kaizen está aqui, ó, foi o Standard Kaizen. A gente mediu os tempos, fizemos cronoanálise, a gente criou padrões operacionais, a gente viu aqui o resultado acontecendo, isso validado pelo desdobramento de custo, né? Envolvemos pessoas, fizemos a expansão, que isso é muito bacana, e criamos aquele conceito, né, de bagunçado, que está interno, externo, né? Tipo, todo esse conceito que estava aqui de bagunçado, a gente organizou para atividades internas e externas e conseguimos colocar todas elas juntas. E isso é muito bacana, porque nesta visão aqui vocês conseguem entender o que foi feito lá no SMED. Claro que esta imagem aqui é uma imagem de ilustração, tá? Mas é uma imagem mostrando o trabalho que foi feito dentro daquela máquina. E quais foram as lições aprendidas? O que a gente aprendeu com esse trabalho que durou aí quase um mês total, né? A gente fez um mutirão aí de 2 dias, mas o trabalho mesmo durou praticamente um mês, né? A gente viu que é importante sempre dedicar um colaborador na máquina, tá? Em turnos. Por mais que você fale, Diego, eu não consigo dedicar um colaborador. Então treine colaboradores para que fiquem nessa máquina. Não coloquem operadores que não sejam treinados dentro dessas máquinas para trabalhar com essas máquinas que não vai dar certo. A falta de padrão causa erros. A gente viu que muitos erros que aconteciam porque não tinha padrão, não tinha um conceito. Então as pessoas faziam de qualquer jeito. O líder deve estar ciente de tudo que acontece na máquina. Isso é fato. A falta da liderança a gente viu que no início era um problema. Então a gente fez um trabalho de gestão, de feedback para o cooperador e o manutentor junto com o líder, eles fizessem essa interação. Tá? Então o líder ele tem que puxar isso. Todo dia é dia de fazer manutenção autônoma, né? As pessoas diziam, Diego, isso aqui é uma vez por mês, isso aqui é uma vez por semana. Não. Todo dia, 10 minutos, manutenção autônoma, a máquina não quebra, a máquina ela fica aí produtiva e eficiente. Trabalhar com recursos existentes, né? A gente sabe que os nossos clientes eles não querem gastar mais dinheiro. Já estão gastando dinheiro com a consultoria, não querem gastar mais dinheiro. Então, usamos recursos existentes e conseguimos aí trazer bastante resultados. Então eu gostaria de agradecer pela oportunidade, tá? Espero que vocês tenham entendido. O tempo foi curto, mas eu consegui explicar e mostrar de uma forma descomplicada, né? Como é que foi feita toda essa implementação. Se vocês quiserem me seguir nas minhas redes sociais, meu LinkedIn é Diego Marinho e nós estamos no Instagram também como WCM Descomplicado. Então muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Tchau, tchau.